Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nessa terça-feira, o Vasco volta a campo pela Copa Sul-Americana, dessa vez atuando em São Januário. O adversário é o Puerto Cabello, da Venezuela. Você conhece esse time? Já viu jogar? Exatamente sobre isso que é o vídeo de hoje. A gente vai analisar um pouquinho das características do Puerto Cabello. O que o Vasco vai enfrentar pela frente jogando dentro de casa. Lembrando que é a primeira partida do Vasco como mandante nessa Sul-Americana e o retrospecto até então é muito positivo, olhando todo o histórico do campeonato. Em 14 partidas de Sul-Americana como mandante, o Vasco venceu 10, empatou 2 e perdeu apenas 2 vezes. Contra venezuelanos, olhando todas as competições continentais, são 8 jogos com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ou seja, o Vasco entra como franco favorito para o duelo de hoje em São Januário, mas o Puerto Cabello tem algumas armas que o Vasco tem que ficar atento. E é isso que a gente analisa. Então, se você é vascaíno, está confiante numa vitória hoje, já chega deixando o like e se inscreve aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns lances dos jogos do Puerto Cabello contra o Metropolitano na primeira fase da Sul-Americana e contra o Lanús na primeira rodada, enfrentando a equipe argentina. Duas coisas me chamaram muito a atenção nessa equipe do Puerto Cabello: a velocidade do seu ataque e a pressão na bola marcando mais alto. É um time basicamente de transição. A gente analisou aqui o Melgar na primeira rodada e a gente falava sobre ser um time de posse de bola. O Melgar gosta de jogar com a bola. O Puerto Cabello já é exatamente o oposto. É um time que gosta de pressionar, ganhar e atacar em velocidade com 2, 3 toques. E aqui a gente começa a ver algumas características desse time marcando mais à frente. E uma curiosidade, um detalhe, na verdade, né? O Puerto Cabello, normalmente, quando ele sobe para marcar, ele tenta congestionar o centro para levar essa bola para a lateral do campo. Então, ó, pressiona o centro, tenta recuperar essa bola já no campo ofensivo, mas se não recuperar, tenta, olha só, fecha a zona central para essa bola não entrar para nenhum dos volantes, obriga um passe mais para o corredor lateral e por lá, sim, ó, volta a pressionar mais uma vez, ó. Bloqueia o corredor lateral, pressiona e ganha essa bola pelo lado. Nessa jogada aqui, a bola vai voltar até o zagueiro, mas normalmente a tentativa do Puerto Cabello é recuperar pelo lado e acelerar pelo lado, onde tem alguns bons jogadores de velocidade. Puerto Cabello, olha, mais uma vez, fechando a zona central, o passe sai no corredor lateral e aí vem a pressão dos jogadores. Pressiona o corredor pelo lado, recupera essa bola pelo lado, ó. Esse aqui é um lance contra o Lanús, inclusive, onde acaba saindo um dos gols do Puerto Cabello. O time empatou em 2-2, chegou a abrir 2-0, o 1-0 saiu exatamente numa jogada, recuperando a bola no campo ofensivo. Olha, mais uma vez, fecha a zona central, dificulta o passe para os volantes, faz essa bola chegar no lateral, e quando chega no lateral, esses jogadores de mais velocidade conseguem preencher, ocupar esse espaço, ganhar essa bola muitas vezes ainda no campo ofensivo. O Puerto Cabello é um time comandado pelo técnico português Vasco, né, por curiosidade, mas tem alguns jogadores africanos, tem jogadores da Nigéria, tem jogador de Gana, de Senegal, então é um time que tem essa característica por velocidade, né, pelo lado de campo. A gente viu, inclusive, aqui nesse lance do gol do Abdul Aldu, camisa 43, é um dos principais nomes desse time. Ele e o Padrón, para mim, venezuelano, são os dois jogadores de beirada que acabam sendo um diferencial desse time. Essa jogada, inclusive, se eu não me engano, é do Padrón. Não, é do Abdul Aldu, camisa 43. Perdão, é o Padrón mesmo. O Gerardo Padrón, venezuelano, que é esse jogador de beirada pelo lado esquerdo, Abdul Aldu pelo lado direito. São os dois jogadores que ajudam muito nessa transição e ajudam principalmente nessa pressão na bola. A gente vê ali mais uma vez, jogada pelo lado, jogada sempre em transição e velocidade, com 2, 3 jogadores aproximando pelo mesmo lado. Aqui mais uma vez, recuperação de posse de bola já no campo ofensivo, um passe para o Padrón pelo lado esquerdo, ele conduz e acaba não conseguindo fazer o gol. Então a gente vê quase sempre, ó, mais uma vez, pressão na bola pelo lado. Vai ser um lance onde a câmera acaba cortando, né? Porque depois da sequência ali, recuperação de posse pelo lado, acelera, mais uma vez em transição, cruzamento para dentro da área e gol contra o Metropolitano na primeira fase da Copa Sul-Americana. Então é uma característica muito forte, muito clara desse time do Puerto Cabello. Ó,
sobe com 4, 5 jogadores próximos da bola, sobe para pressionar no campo ofensivo, em 2, 3 toques, consegue acelerar e sair na cara do goleiro. Então o Vasco tem que ter muita atenção, porque o Vasco já teve dificuldades em muitos momentos, em partidas recentes, já comandadas pelo Carille, em brecar essa transição ofensiva. A gente analisou aqui, inclusive, os gols do Corinthians, como os 2 primeiros gols, principalmente, nascendo em transições de velocidade do time do Corinthians. O Vasco sofreu gol contra o Santos também, numa transição, numa recuperação de posse, num erro de saída de bola do Vasco. Jogo passado contra o Corinthians, um erro de saída de bola do Jair, numa construção ofensiva, na verdade, já no campo ofensivo, permitiu uma transição também em velocidade do Corinthians. Então, se o Vasco não tiver atenção para matar essas transições ofensivas quando perder a posse de bola, pode se complicar dentro de casa. O Vasco é franco favorito, tem muito mais qualidade, principalmente com a bola nos pés, mas precisa encontrar uma estratégia para brecar essa transição do Puerto Cabelo. Pode ser dando a bola para o adversário e deixando ele desconfortável. Pode ser subindo para pressionar o Puerto Cabelo ou simplesmente algo que precisa ser ajustado até para o fim da temporada, para o restante da temporada, que é ajustar essa pressão pós-perda. O Vasco, depois que perde a posse de bola, precisa pressionar para não permitir essas transições em velocidade. Isso serve para o jogo contra o Puerto Cabelo dessa terça-feira, mas serve também para o restante da temporada 2025. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde eu tô lá na Vasco TV comentando Vasco e Puerto Cabelo. Bola rola às 9h30, pré-jogo começa às 7h30, ao vivo, lá na Vasco TV. Então se inscreve lá também, se você ainda não é inscrito, deixa o like. Mais tarde a gente se encontra e amanhã, 10 horas da manhã, pós-jogo, ao vivo, aqui no canal. Bom, galera, é isso. Bom jogo para vocês, saudações e até a próxima.